Nós até podemos criticar levemente o ministro Alexandre de Moraes, mas se tem uma pessoa que não podemos criticar de maneira alguma, é Tarcísio de Freitas. Isso aí me deixou impressionado. Eu falei, como assim, Tarcísio? Uma torcida de direita? Pois é, mas a imprensa não deixa. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de cortes do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse. David, e aí? Essa mudança de comportamento, pegar o Grupo Globo, né, que está aí usando Malu Gaspar, Lauro Jardim, quer dizer, os nomes Merval Pereira, está todo mundo falando mal do Alexandre de Moraes, ou fazendo críticas, né, ao Alexandre de Moraes, e durante 7 anos não viram nada de errado. Quando viram algo de errado, acharam que estava tudo bem, porque era necessário, era uma boa causa. Você, como jornalista, como que você imagina que vem uma ordem para essa mudança de comportamento? O Lula autoriza, a gente sabe que, bom, eu olho de vez em quando o Globo News, se você for olhar ali os intervalos comerciais, você tem basicamente governo federal e estatais anunciando nos intervalos comerciais da Globo News. Qual é a análise que você faz para essa mudança de comportamento? De repente, opa, Alexandre de Moraes está fazendo coisa errada. A gente não viu até agora, mas agora eu quero ver. E só isso aqui. Como é que se dá isso? Pois é, Lacombe. O que nós observamos é que durante a Vaza Toga, nós oferecemos para vários veículos do Brasil e do exterior para publicarmos, né? Para quem viu a Vaza Toga 2, basicamente foram algumas denúncias muito sérias sobre a atuação de Alexandre de Moraes sobre os processos contra os presos do 8 de janeiro. Então, para quem não lembra, porque as coisas são assim, né? Surgem novos eventos e os anteriores acabam entrando no esquecimento de muita gente, porque é muita coisa e é uma estratégia também para fazer as pessoas esquecerem esse turbilhão de informações. Então, precisa resgatar algumas coisinhas. Vaza Toga 2, nós tivemos acesso a documentos que mostravam que o ministro Alexandre de Moraes criou uma força paralela para fazer uma triagem dos presos do 8 de janeiro. Então, as pessoas já estavam presos do 8 e do 9 de janeiro, tá? Que muita gente esquece também do 9 de janeiro. E utilizavam publicações nas redes sociais para triar essas pessoas, para dizer quem ia ficar solto ou quem ia ficar preso. Utilizavam informações privilegiadas dos sistemas do TSE, que não foram desenhadas para isso. Então, foi todo um processo ilegal para manter as pessoas presas. Foram, enfim, denúncias muito sérias, com base em documentos, e que a imprensa simplesmente se negou a publicar e depois se negou a comentar sobre. Então, nós publicamos aqui nos Estados Unidos com o Michael Schellenberger, jornalista que também publicou o Twitter Files Brasil junto com a gente, né, comigo e com o Oliveira. E a imprensa se recusou a comentar, mesmo falar mal. Falou, olha, publicaram uns documentos aí e tal, e tentar refutar. Não tentaram, até porque eles sabiam que era irregular, sabiam que nós tínhamos documentos que comprovavam aquela atuação irregular do TSE e de Alexandre de Moraes. Mesmo assim, eles se calaram, silenciaram. Eles fizeram uma estratégia parecida, mas diferente de quando a gente publicou o Twitter Files. Porque quando publicamos o Twitter Files, eles caíram matando em cima da gente, fizeram assim, toda uma tentativa de queimar a nossa reputação, fizeram um dossiê sobre mim. Rede Globo, em conluio com uma agência de checagem, será que eu posso falar o nome? Posso falar, né? Pode, mas... Aos Fatos, a agência de checagem Aos Fatos, fez um dossiê sobre mim. Isso ficou circulando nos bastidores da imprensa. E aí eles fingiram que faziam uma reportagem sobre mim para tentar fazer denúncias contra mim. Não tinha nada. Um monte de coisas, assim, umas narrativas absurdas. Mas isso mostra, né, o modus operandi da imprensa, de como que eles, de maneira virulenta, nos atacaram pelo Twitter Files. Quando veio Vaza Toga, eles pensaram, vamos fazer uma estratégia diferente, porque quando nós os atacamos, eles ficaram mais em evidência. Vamos, então, fingir que eles não existem. Então, eles se calaram sobre as denúncias graves da Vaza Toga. Então, é muito conveniente
para a imprensa hoje aparecer como a grande heroína. Não, eu tenho visto muitos comentários. Não, a imprensa agora é heroína, olha só, está enfrentando com coragem. Peraí, coragem? Com bilhões, né, milhões recebendo do governo Lula? Então é tudo muito conveniente, né? E eu vejo que muitas vezes, até comentei antes, né, os jornalistas querem fazer matérias, mas os veículos simplesmente não deixam. Eu sentei com alguns jornalistas de alguns veículos de Brasília esse ano, e durante a conversa, assim, era consenso. Nós até podemos criticar levemente o ministro Alexandre de Moraes, mas se tem uma pessoa que não podemos criticar de maneira alguma, é Tarcísio de Freitas. Isso aí me deixou impressionado. Eu falei, como assim, Tarcísio? Tarcísio de direita? Pois é, mas a imprensa não deixa. Então vocês podem procurar na imprensa, vocês não vão encontrar. No máximo na coluna da Mônica Bergamo, que é uma pessoa que, inclusive, né, tem uma afinidade muito grande com o Lula. Não gosta da Janja, não sei porquê. Ela tem um rancor imenso da Janja. Mas o Lula, ela ama de paixão. Mas é só ela que critica. A Folha de São Paulo, de vez em quando. Agora, o resto, ninguém fala do Tarcísio. Eu não estou falando mal do Tarcísio, não. Eu só estou dizendo que a imprensa, ela tem lado, ela tem uma agenda. E nós não podemos ser ingênuos de pensar que ela, de repente, olha, descobri uma história, que é o que nós pensamos que o jornalismo deveria ser. O jornalista tem acesso a uma denúncia, a uma informação, e ele resolve, então, apurar aquela informação, verificar se é verdadeira, e aí ele publica aquela história para que as pessoas saibam o que está acontecendo. Não é bem assim. O jornalista recebe aquela informação, ele vai até o chefe dele e fala, temos aqui uma pauta, e o chefe fala, não, essa daqui não interessa. Isso eu já vi acontecer no Fantástico, já vi acontecendo em outros veículos. No Fantástico acontece direto, tá? Da Rede Globo. Vejo em outros veículos, porque é um interesse financeiro. A gente entende que existem os conflitos de interesse. Então, digamos que a Sadia financia, estou citando assim aleatório, tá? A primeira marca que me veio à cabeça, estou elogiando a Sadia por conta disso. A Sadia financia um jornal, esse jornal não vai falar mal da Sadia, né? Fala, olha, as carnes da Sadia tem um problema tal. Então a JBS financia tal veículo. Obviamente que o veículo não vai querer falar mal de quem o financia. Por isso que é tão importante o programa de vocês, que é financiado pela audiência. Então a audiência financiando vocês dá liberdade para que vocês possam falar sem medo de ter aquele rabo preso, né? Então não recebe dinheiro do Estado, não recebe dinheiro de grandes empresas. Então acaba tendo muito mais liberdade para poder denunciar e falar com liberdade. No meu caso, idem, né? Mas o jornalismo realmente acabou se tornando um braço do regime. E agora o regime está não vou dizer implodindo, mas ele está se dividindo. Eu tenho visto, eu estou para fazer uma denúncia, inclusive, não sei se eu posso adiantar muita coisa disso, mas... Fala o que você puder falar. O ministro Alexandre de Moraes falou para pessoas próximas de que o Lula tentava derrubá-lo. Isso ano passado, já. Então, já ano passado, no final do ano passado, já existia uma rusga interna, só que era conveniente para ambos essa aliança do mal, né, vamos dizer, essa aliança do mal, para derrubar o Bolsonaro, o bolsonarismo, enfim. E agora deixou de ser interessante, tanto por conta da queda da Magnitsky e esses acordos que eles fizeram. Isso me lembra muito, tá? O Alan talvez possa falar com muito mais propriedade sobre isso, os grandes regimes ao longo da história, né? Então você pega a Revolução Francesa, mataram muita gente, e aquele grupinho lá de esquerda, né, começou a se matar, né? Os jacobinos lá, né, começaram a se matar, inclusive os criadores, né, da guilhotina foram guilhotinados. Depois você vê na Revolução Russa acontecendo a mesma coisa, né? Os bolcheviques e os mencheviques, depois de um tempo, começaram a se matar, né? Você vê o que fizeram com Trotsky. E depois, em Cuba, também a mesma coisa. Quem entregou a cabeça do Che Guevara foi o Fidel. Então, assim, aqui continuamos no mesmo ciclo, como já dizia Karl Marx, né? Não sei se eu posso citar Karl Marx. Karl Marx, a história se repete, né? Primeiro como tragédia, depois como farsa. Então, são ciclos e é muito repetitivo. Quando você percebe os padrões, você consegue entender o que vai acontecer na sequência, que é o que muita gente
no Brasil e no mundo está se perguntando o que virá na sequência. Eu acredito que talvez a história dê algumas dicas do que vai acontecer. Alexandre de Moraes ainda tem o poder e ele vai utilizar esse poder enquanto ele tiver no máximo, e agora ele vai aumentar, eu acredito que ele vai aumentar ainda mais a sua psicopatia, a sua virulência. Então, eu tenho dito para pessoas próximas e falarei para pessoas abertamente agora nos próximos dias, de que o Brasil não é mais uma democracia. O Brasil é uma ditadura do judiciário, ok, mas muita gente tem vivido como se não estivesse numa. Ele fala, Brasil é uma ditadura, olha só, mas ele não vive como se estivesse numa, ele vive como se fosse um regime normal. Ele simplesmente participa de inquéritos, ele tá lá com o advogadozinho dele, fazendo a defesa, e achando que ele vai ser absolvido, que vai ser um processo normal, e não é, são processos políticos. Então, ponham na cabeça de vocês, não adianta, você pode contratar o melhor advogado do mundo. Se ele não tiver um contatinho lá no Supremo, se ele não tiver algum esquema, se você não tiver alguma carta na manga, algum esquema, você vai ser absolvido, você vai ser condenado. Vão trancar você numa jaula e vão sumir com você. Então, ponha na sua cabeça de que não estamos num regime democrático e você precisa viver como se você não estivesse. Bom, é isso. Olá, eu sou Eliel, criador do canal Olavo do Carvalho. Gostaria de agradecer você que assistiu esse vídeo até o final. Em 2023, quando Lula assumiu a presidência do Brasil, eu sabia que a mídia conservadora teria vida difícil no Brasil e assim aconteceu. Por isso eu criei o canal Olavo do Carvalho, para manter você que está aí do outro lado bem informado, trazendo sempre as notícias do dia, as melhores análises políticas, opiniões que você não vê na grande mídia. Então eu gostaria de agradecer a você que deixou sempre o seu like, que compartilhou o vídeo, que comentou aqui. Você faz parte do canal Olavo do Carvalho e a gente chegou a quase 200 milhões de visualizações em pouco mais de 2 anos. Você fez total diferença para que mais pessoas tivessem boa informação. Fica aqui o meu muito obrigado e eu quero te dar um recado breve que a gente tem vídeos novos no canal aqui todos os dias às 18, 19 e 20 horas. Vou tentar trazer agora entrevistas como o Thiago Pavinato, estou tentando o Alan dos Santos, já conversei com o Paulo Figueiredo e isso é graças a você que assiste aqui, que interage com o canal. Você, principalmente você que é membro aqui do canal, você que não é, pode se tornar entrando no link que está aqui na descrição e assim a gente vai construindo aos poucos um país melhor, informando as pessoas, porque a gente não pode desistir, né, do nosso Brasil. Então, até a próxima e o meu muito obrigado e um próspero 2026 para você e sua família. Até mais.